O caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 1, parte 2. Como encontrar o seu eu verdadeiro? Ao longo deste caminho, você inicia uma jornada que o introduz no novo território do seu universo interior. Quer você tenha passado por análise terapêutica satisfatória e bem-sucedida ou não, quer esteja perturbado e precise de ajuda para viver sua vida de modo pleno, ainda assim e por bastante tempo, você precisará prestar atenção principalmente àquelas suas áreas interiores que são negativas, destrutivas e que estão equivocadas. Você pode não gostar de fazer isso, mas se realmente deseja encontrar o seu verdadeiro eu, o âmago do seu ser, do qual brota todo o bem, este enfoque se faz imprescindível. Quanto tempo durará? Você pode perguntar. Isso depende do seu próprio estado mental ou sentimental e da satisfação da sua vida exterior. Quando suas negatividades interiores forem superadas, este novo estado se expressa por si mesmo em sua vida. Não haverá nenhuma dúvida. Seu caminho conduzi-lo-á organicamente em interesses e enfoques diferentes. A meta deste caminho não é curá-lo de alguma doença mental ou emocional, embora possa fazer isso muito bem e o fará se você fizer o trabalho, mas você não deve iniciar esse caminho com essa finalidade em mente. Eu vou repetir essa parte. A meta deste caminho não é curá-lo de alguma doença mental ou emocional, embora possa fazer isso muito bem e o fará se você fizer o trabalho. Mas você não deve iniciar esse caminho com essa finalidade em mente. Então, não entre nesse caminho se espera que ele o fará esquecer sua tristeza e dor, ou que lhe permitirá encobrir os aspectos de sua personalidade que você menos aprecia ou mesmo que rejeita totalmente e cabalmente. Sua rejeição pode não ser neurótica. Você pode estar certo em rejeitar esses aspectos, mas não está certo em acreditar-se desesperançadamente mal devido a eles. Assim, este caminho deve ensinar-lhe a enfrentar tudo o que esteja em você, porque só quando fizer isso, poderá verdadeiramente amar a você mesmo, e só então que poderá encontrar sua essência e seu verdadeiro eu divino. Se quiser encontrar sua essência, mas se recusar a encarar o que está em você, então este caminho aqui indicado não é o seu caminho. Não há como negar que a expansão da consciência de uma mente limitada é tarefa tremendamente difícil, porque todos os seres humanos dispõem apenas de uma mente limitada quando começam. Esta mente limitada deve transcender a si mesma para poder exercer sua força e realizar seu escopo ilimitado. Por isso, este caminho exige constantemente que sua mente transponha o abismo de suas próprias limitações, pela consideração de novas possibilidades e pela acolhida de outras alternativas para o eu, para a vida e para a expansão do eu
na vida. Não se engane, este não é um caminho fácil, mas a dificuldade não é incontornável, nem insuportável. Ela existe apenas enquanto a personalidade tem interesse em evitar aspectos do eu. Quando você assume o compromisso de ser verdadeiro com o eu, a dificuldade se dissipa e o que inicialmente parecia uma dificuldade agora passa a tornar-se um desafio, uma jornada excitante, um processo que torna a vida tão intensamente real e plena, tão segura e planificadora, que você não desejará renunciar a ela por nada nesse mundo. Em outras palavras, a dificuldade existe exclusivamente na falsa crença de que se você tem uma certa atitude negativa, então tudo em você é mal. Tal crença faz com que seja difícil ou mesmo impossível encarar o eu. Daí ser necessário descobrir as crenças subjacentes a qualquer resistência forte de enfrentar as áreas sombrias do eu. Este caminho exige de você o que a maioria das pessoas não tem a menor disponibilidade de dar: lealdade para com o eu, revelação do que existe agora, eliminação de máscaras e dissimulações e a experiência da própria vulnerabilidade. É uma experiência rigorosa, mas é única, que leva à paz e à plenitude autênticas. Uma vez compreendido como ela, porém, não é mais uma exigência rigorosa, mas sim um processo orgânico e natural. A positividade e a negatividade são uma única corrente de energia. Este caminho é simultaneamente o mais difícil e o mais fácil. Tudo depende apenas de que perspectiva você o observa e decide experimentá-lo. A dificuldade pode ser medida em termos de veracidade, para com você mesmo. Dependendo do quanto você deseja a verdade, o caminho não parecerá difícil demais, nem dará a impressão de tratar em demasia o lado negativo da vida e do eu. Nas palavras de alguns de seus críticos, porque na essência o negativo é positivo. Negativo e positivo não são dois aspectos de energia e consciência, são uma única e mesma energia. Qualquer partícula de energia e consciência em seu eu que se tenha tornado negativa deve ser novamente transformada em seu modo positivo original de ser. Isto não pode ser feito sem que você assuma a responsabilidade plena pela negatividade presente em você. A relutância em ser autêntico consigo mesmo aplica-se até mesmo às pessoas mais honestas. Uma pessoa pode ser notada por sua honestidade e integridade num nível, e todavia podem existir níveis mais profundos onde isso não ocorre. Este caminho conduz aos níveis mais sutis, ainda ocultos, difíceis de apontar com precisão, mas que certamente são verificáveis. Imagens ou conclusões errôneas. Concepções errôneas formam-se desde a infância nesses níveis ocultos e inconscientes. Essas percepções distorcidas da realidade continuam a inflar o comportamento do adulto.
Elas se desenvolvem e terminam por se tornar conclusões firmemente arraigadas a respeito da vida, as quais gosto de chamar de imagens, porque formam padrões rígidos como que encravados na substância da alma. Uma imagem é feita de concepções errôneas, de sentimentos distorcidos e de bloqueios físicos. Uma conclusão tirada de uma percepção distorcida é uma conclusão errônea. Portanto, as imagens são realmente conclusões errôneas sobre a natureza da realidade, tão firmemente impressas na psique de uma pessoa que se tornam sinais de controle do comportamento nas situações da vida. Uma pessoa pode ter várias imagens, mas subjacente a todas elas existe uma imagem principal, a qual constitui a chave relativa à atitude negativa básica concernente à vida. Vou dar alguns exemplos. Uma imagem formada devido a uma situação específica na infância da criança pode ser a de que manifestação de emoções, especificamente as de sentimentos afetivos, é um sinal de fraqueza e faz com que a pessoa termine magoada. Embora essa seja uma imagem pessoal, ela pode ser reforçada pela imagem de massa social que preconiza que a demonstração e a expressão física de sentimentos afetivos, especialmente para o sexo masculino, não são próprias de um homem e demonstram fraqueza, porque denotam perda de controle. Em qualquer situação em que poderia abrir-se emocionalmente, um indivíduo com essa imagem iria sempre obedecer ao sinal das imagens em vez de responder à situação real ou a outra pessoa espontaneamente, o que seria, a respeito, uma resposta positiva, afirmadora da vida. Seu modo de agir com relação aos outros também será tal que eles reagirão negativamente e confirmarão a sua falsa crença. Assim, agindo, esse indivíduo se priva do prazer e comprime o fluxo de força da vida, criando tensões interiores e alimentando ainda mais a sua imagem. Criam-se desse modo padrões compulsivos, negativos ou círculos viciosos que se auto-perpetuam. Outro exemplo, a menina ainda bebê chora porque está com fome, mas a mãe não a atende. Por outro lado, quando ela não chora, a mãe chega e a alimenta. Assim, a criancinha conclui que se ela expressar sua necessidade, não será ouvida, mas se não o fizer, receberá atenção. A conclusão a que chega então é esta: para satisfazer minhas necessidades, não devo demonstrar que tenho necessidades. Com essa mãe em particular, a não expressão de uma necessidade talvez tenha funcionado realmente por algum tempo, mas, obviamente, uma atitude dessas, com o passar dos anos, irá produzir exatamente o resultado oposto, uma vez que ninguém saberá que essa mulher tem qualquer necessidade específica, ninguém a preencherá. Entretanto, dado que ela desconhece totalmente sua imagem, isto é, a conclusão errônea a respeito da manifestação das necessidades, porque há muito tempo se instalou em seu inconsciente, ela passará pela vida
expondo suas necessidades cada vez menos, na esperança de que finalmente alguém a recompense por ser tão despretensiosa. E não entendendo por que não se sente realizada, ela não sabe que é seu comportamento que faz com que a vida confirme sua crença errônea. Com efeito, as imagens têm um poder magnético. As conclusões errôneas que formam uma imagem são tímidas, em estado de ignorância ou de conhecimento incompleto e, portanto, não podem permanecer na mente consciente e poderiam, inclusive, provir de encarnações anteriores. À medida que a criança cresce, seu conhecimento intelectual, obtido mais recentemente, entra em contradição com o conhecimento emocional antigo. A pessoa vai abafando o conhecimento emocional até que desapareça da visão consciente. Porém, quanto mais o conhecimento emocional é asfixiado, mais forte se torna. Assim, essas imagens inconscientes limitam o desenvolvimento do potencial da pessoa. Um grande esforço consciente deve, portanto, ser feito para levar essas imagens à consciência e para aprender a neutralizar sua força. Para descobrir se imagens inconscientes desse tipo existem em você num nível mais profundo, você pode usar uma chave infalível que lhe dará respostas irrefutáveis. Essa chave é: como você se sente com relação a si mesmo e à sua vida? Até que ponto sua vida tem sentido, é plena e rica? Você se sente seguro com os outros? Você se sente à vontade com relação ao seu eu mais íntimo na presença de outros? Ou pelo menos com certas pessoas com quem você tem alguns objetivos em comum? Quanta alegria você é capaz de sentir, de dar, de receber? Você é atormentado por ressentimentos, ansiedade e tensão, ou pela solidão, ou por uma sensação de isolamento? Você precisa de superatividade para aliviar sua ansiedade? Na verdade, o fato de não sentir-se ansioso conscientemente não prova que você não tem ansiedade. Muitos iniciam a caminhada sem consciência da sua ansiedade, mas se sentem estagnados, entorpecidos, apáticos e paralisados. Este pode ser um sinal de que a ansiedade foi superada por um processo amortecedor artificial. Este caminho não pode omitir a fase de levá-lo antes a sentir sua ansiedade e depois a sentir tudo o que a ansiedade esconde, e só então que a verdadeira sensação de viver começa a se manifestar. O ânimo, o entusiasmo, a alegria, a fusão única de excitação e paz e que resultam em plenitude espiritual são resultado da verdade interior. Quando esses estados estão ausentes, é sinal que está ausente a verdade. A coisa é muito simples, meus amigos. Por isso, se você está preparado
para iniciar a jornada para dentro de você mesmo, para descobrir, reconhecer e extrair o que estiver em você, se você tem condições de reunir toda a sua verdade interior e todo o seu compromisso para com a jornada, se você encontrar a coragem e a humildade para não parecer outro que não você mesmo, e isso aos seus próprios olhos, então você tem todo o direito de esperar que este caminho o ajude a realizar plenamente a sua vida e a satisfazer seus anseios de todos os modos concebíveis. Esta é a esperança realista. Você perceberá cada vez mais que é isso que acontece. Progresso no caminho será a terceira parte do capítulo 1, que vamos ler no próximo vídeo.